Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo esteja com todos vocês. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva para que juntos possamos estudar e conhecer melhor a Palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro do Levítico. Terminamos a primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 7, onde vimos partes importantes sobre os sacrifícios, os diversos sacrifícios para as diversas ocasiões, sempre com o objetivo de religar o humano ao divino. E no estudo de hoje, nós vamos ver os capítulos 8, 9 e 10, que tem dois possíveis nomes: a investidura dos sacerdotes ou a função mediadora dos sacerdotes. No fundo, os dois são iguais, porque ao serem investidos, os sacerdotes vão fazer essa mediação. Eles estão no meio, fazendo uma religação entre o humano e divino, para que haja esta religação entre o homem e Deus. Pegue sua Bíblia, abra em Levítico capítulo 8. Na primeira parte, os ritos de consagração. Nós temos que entender que aqui está falando como se Moisés e Araão tivessem ouvido tudo diretamente de Deus. Mas quando vamos estudar profundamente, percebemos que são ritos tardios que a gente chama, que foram aparecendo ao longo dos anos, e não propriamente lá em 1200 a.C., mas principalmente depois do exílio da Babilônia. Começa falando no primeiro momento dos ritos de consagração. E esses ritos são muito claros. Eles têm uma sequência que deve ser seguida. O primeiro passo, a convocação da comunidade. Depois, a aproximação daqueles que serão investidos. Depois, um banho ritual para você estar puro dos seus muitos pecados. Depois, a investidura, ou seja, coloca-se a roupa e ela dá dignidade. Até hoje fazemos isso. A unção, o sacrifício de expiação e de consagração, a distribuição e a conclusão. Tudo isso nesse primeiro momento, numa ordem, como se já tivesse vindo pronta de Deus. Mas isso foi sendo construído ao longo dos séculos. Temos que perceber que o texto ele fala de um tempo, mas ele foi escrito em outro. Ele está colocando como se tudo tivesse acontecido ainda no período do deserto, antes do povo entrar na terra prometida. Mas ele foi concluído depois do exílio da Babilônia, aonde a função sacerdotal e do sumo sacerdote já estava muito clara. Se você pegar na sua Bíblia, Levítico, capítulo 8, versículo 10. Moisés tomou o óleo da unção e ungiu, a fim de os consagrar a habitação e tudo que nela havia. No primeiro momento, gente, não havia essa unção. A unção ela vai ser própria do período dos reis. E aqui fala que o sacerdote foi ungido. Isso daí passou a acontecer depois do exílio da Babilônia ao sumo sacerdote. Ele passou a ser ungido já que ele cumpria todas as funções religiosas e também as funções civis, de administração do povo de Deus. Então ele é investido como um sacerdote e quase que ungido como um rei. Se no capítulo 8 nós temos a investidura do sacerdote, que passa a ter essa função mediadora, já no capítulo 9 nós temos a inauguração do culto. Essa necessidade de haver um culto para religar o sagrado ao humano. Não só através do sacrifício, mas através de todo um ritual. Quando você pega no livro do Levítico, capítulo 9, está lá, entrada dos sacerdotes em função. E aí nós temos toda essa parte importante que os sacerdotes desempenharão. E por duas vezes o texto nos fala, uma no versículo 4, hoje, na verdade, Yahvé vos aparecerá. E lá no versículo 23, a glória de Yahvé apareceu a todo o povo. Aqui nós temos que perceber uma mudança muito grande, que faz com que percebamos que o texto não foi escrito dentro da ótica do deserto, mas dentro da ótica de um templo
construído e estabelecido como ponto de congregação religiosa. A glória de Yahvé no deserto aparecia a todo momento quando a nuvem ficava sobre a tenda com T maiúsculo e o povo seguia essa nuvem e a tenda. Agora, a glória de Yahvé aparece dentro do templo na função sacerdotal. Ou seja, Deus não está mais caminhando com o seu povo para libertá-lo. Eles já foram libertos, já fizeram a opção de voltar para a monarquia, já foram vencidos por reis mais fortes, perderam a realeza e foram exilados. E estão voltando do exílio como um povo submisso a outros reis. No primeiro momento, aos persas, depois aos gregos, depois aos romanos. Então, nós temos que entender bem que na volta do povo não existe a figura do rei, o povo não busca mais essa libertação e Deus aparece na sua glória, então, dentro do templo. E não mais caminhando com o seu povo, mas dentro da ação mediadora dos sacerdotes. Isso é importante, essa função mediadora. Por isso que a gente coloca aqui investidura e mediação são coisas parecidas, onde a ação sacerdotal é de grande importância para haver uma religação entre o humano e o divino. Já no capítulo 10, nós temos uma parte importante. Se você pegar do capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 7, vai aparecer a gravidade das irregularidades. E dois personagens, Nadab e Abiú. Eles vão fazer algo que não podem. Eles vão trazer um fogo irregular. O fogo sempre deveria ser aquele que está em cima do altar. E eles pegam um fogo que não é do altar e são mortos, consumidos pelo fogo, que vem de Yahvé. Ou seja, é uma advertência a todos os sacerdotes para cumprirem o ritual certinho. Então, se você pegar, você vai perceber isso daí. Essa advertência. No versículo 3, foi isso que Yahvé declarou. Ou seja, é assim que tem que ser feito. Se você fizer errado, não dá. A função do sacerdote ela tem que ser precisa, certinha. E depois vem regras especiais de luto para sacerdote. Algo importante, a proibição do vinho e de bebidas fermentadas. E já quase que finalizando o capítulo 10, entra-se a questão do puro e do impuro. Uma pessoa alcoolizada, impura. Uma pessoa não alcoolizada, pura. E quando você entra no capítulo 11, você tem todas as regras do puro e do impuro, que vai tomar toda essa continuidade do livro. Mas, ô diácono, por que a gente usa isso hoje? Bom, gente, nós usamos de muitas formas. Tem coisas importantes. A função do sacerdote, as vestimentas dos sacerdotes como ponto de personalidade. Então, um padre, você reconhece ele pela roupa, um diácono pela roupa, a freira, uma noiva, a criança que vai batizar. Então, a roupa, a investidura da roupa, ela é importante. A função que deve ser certinha. E assim, nós temos pontos importantes, assim como hoje. Uma missa bem celebrada, os gestos certos, os cantos certos, tudo nos ajudam a chegar a Deus. A base nossa está lá. Hoje muito diferente, mas a nossa base está lá para que nós possamos continuar sempre ligados a Deus. O céu e a terra estão abertos. E a igreja está ali para fazer essa função que só Jesus faz. Ele é o único mediador, o verdadeiro mediador. Mas Jesus precisa da igreja para que essa função seja feita de maneira correta e chegando ao máximo de pessoas. Se você pegar a carta aos Hebreus, você vai ver que Jesus é o único mediador. A nossa igreja proclama que Jesus é o único mediador. E nós sempre teremos Jesus como o nosso mediador. Paz e bem a todos. Grande